Vamos continuar então, meus queridos. A gente viu no DAF 4A, 4B sobre alguns aspectos, dentre eles o que a gente terminou sobre a questão da importância do Tehillim 145. E vimos que o Tehillim 145 começa com Aleph, o primeiro passo começa com Aleph, depois o segundo passo Beit, enfim, pula somente o Nun. Então, devido que existe uma profecia, né, de acordo com Amós, caiu e não tornará a se levantar, a Virgem de Israel. E por isso que, de acordo com a inspiração divina, David não colocou o Nun. Amar Rav Nahman ba Itzek afilu achi hazar David us semahan berua hakodesh sheneema somea Hashem leho hanoflim. Disse Rav Nahman ba Itzek, mesmo assim, ou seja, embora tenha omitido a letra Nun do Tehillim 145, pois faz alusão aos caídos, o rei David veio e alentou-os através da inspiração divina, pois no versículo que seria subsequente à letra Nun dos caídos, e portanto ficou em seu lugar, está dito, Somer Hashem lehu hanoflim. O Eterno reergue os caídos. É interessante que o Samer também tem ligação com firmamento, algo que firma. Amar Rabi Elazar bar Avina Gadol ma shneema be Michael yoter mima shneema be Gavriel deilu be Michael ketiv ve'ayav elai echad min haserafim ואילו גבריאל כתיב, והאיש גבריאל, אשר ראיתי וחזון בתחילה, מואף ביד. Disse Rabi Elazar bar Avina. Agora, Gemara vai trazer sobre a hierarquia de alguns malachim, de alguns anjos. Maior é a grandeza do que foi dito sobre o anjo Miguel, do que o que foi dito sobre o anjo Gabriel. Pois sobre o anjo Michael está escrito, e voou a mim um dos serafim, Yeshayahu 6:6. E sobre o anjo Gabriel está escrito, e o varão Gabriel, que havia visto em minha visão ao princípio, voou um voo. Daniel 9:21. Ou seja, o anjo Michael consegue chegar ao seu destino em um só voo, pois está escrito, chegou a mim um dos serafim. Enquanto o anjo Gabriel precisa fazer uma parada e 2 voos para alcançar o seu destino, porque voou um voo. Assim é o comentário de Rashi, né? Então, Guimarães atrás que Michael é mais elevado que Gabriel porque chegou mais rápido, né? Um voo. E o Passuque e quando falar sobre Gabriel, voou um voo. E daí Rashi explica que é um voo, refere-se que ele chegou mais rápido, chegou somente um só voo. E quando o texto diz voou um voo com Gabriel, quer dizer que ele fez 2 voos para alcançar o destino, ou seja, precisou de muito mais tempo nesse sentido. Então por isso que Gabriel é inferior de uma certa perspectiva, né, de grandeza do que Michael. Mai mashma de haichad Michael hu. Então, como sabemos, a Gemara faz essa pergunta, como sabemos que Echad se refere a Michael? Pois Rabi Elazar parece estar certo que um dos serafim, Yeshayahu 6:6, se refere a Michael. Então, de acordo com Yeshayahu 6:6, de acordo com esse passuque, um dos serafim, a Gemara então diz que esse um dos serafim se refere a Michael. Amar Rabi Yohanan Atia echad ketiv acha hacham vayaf
Elai echad min haserafim. Urtiv hatam. Vinirei Michael echad hasarim. Harishonim. Baleozrenim. Disse Rabi Yohanan. Esta conclusão vem de e um, ou seja, errado. Pois está escrito, e voou a mim um dos serafim, Yeshayahu 6:6. E lá em outro lugar está escrito, e eis que Michael, um dos primeiros sarim, ministros em seu auxílio. Né? De acordo com Rabi Yohanan, podemos aprender que se refere a Michael através do que a gente chama de um Gezer Shavá. É um método de interpretação judaico que pega, se tem uma mesma palavra, uma mesma palavra idêntica a outra, então segue o mesmo princípio daquela, segue o princípio da outra. Ou seja, um princípio claro, por exemplo, do que a Guimarães traz, que está escrito, eis que Michael Echad, ou seja, um dos primeiros sarim, vem em meu auxílio, Daniel 10:13. Essa palavra Echad, ela é semelhante, que é uma forma explícita que está se referindo a Michael. Esse outro passuque que eles trazem, e voou a mim um dos serafim, Yeshayahu 6:6, que não está explicando quem é. De acordo com essa Gezerah Shavá, o outro texto que traz esses dois versículos trazem essa mesma palavra, como esse passuque de Daniel fala de uma forma explícita quem é, então ela explica o que não é explícito, ou seja, a mesma palavra que traz nesse outro versículo não é explícito, segue a mesma linha de raciocínio com aquela palavra que foi explicitamente dita para Michael. Então, assim como em Daniel está dizendo que eis que Michael, um dos primeiros sarim ministros, veio ao meu auxílio, assim também se aplica a esse passuque e voou a mim um dos serafim. Tana, Michael, Beachat, Gabriel, Bishtain, Eliyahu, Bearba, Umala, Hamavet, Bishemone, Uvishat, Hamagefa, Beachat. Além disso, aprendemos numa baraita, instrumento que não está na Mishnah, que menciona o grau de cada anjo. Michael, em um voo, chega em seu destino. Gabriel, em 2, né, como a gente viu. Eliyahu, em 4, ou seja, na perspectiva do judaísmo, Eliyahu não seria um homem, mas sim um anjo, né, que veio a esse mundo, porque não é dito a nacionalidade dele, os pais, e ele também some de forma inesperada. Então, na perspectiva judaica, dos Rachamim, Elias, que no caso seria Eliyahu, seria um profeta. Como de cá, por exemplo, a gente viu que ele aparecia, por exemplo, com o Rabi Yossei no passuque anterior. Simplesmente aparecia e sumia. Então, Eliyahu seria um profeta, seria também, além de profeta, um anjo, né, que veio a esse mundo. Eliyahu em 4, ou seja, em 4 voos. E o anjo da morte em 8. Mas, quando há uma praga vinda dos céus, o anjo da morte consegue chegar a qualquer lugar em um único voo, como Michael, porque ele tem poder, né? Foi dado poder a ele, quando há transgressão, ele consegue ter poder no Shammai para trazer decretos negativos. Amar Rabi Yehoshua ben Levi, Af al-pi shekara adan kiryat shema, beveit hakenezet, mitzvah likroto al-mitato. Amar Rabi Yossei, mai kera, hisgu ve'al techetal inru, vivavchen al mishkavchen, vedomu selah. Amar Rabi Nachman. Disse Rabi Yehoshua ben Levi, mesmo que uma pessoa já tenha recitado o Shema na sinagoga, sobre ela recai o preceito de recitá-lo ainda em sua cama. Disse Rabi Yossei, de que versículo aprendemos isso?
Irai-vos e não pequeis. Consultai em vosso coração, em vosso leito, e calai-vos. Tehillim 4:5. Isto é, recitem o Shema sobre a cama, sobre o qual está dito Alevavecha, sobre o teu coração, que é o Shema. Existe esse pasuk, né? Essa parte no Shema. Alevavecha. Então, sobre o qual está dito Alevavecha, sobre o teu coração. Então, consultai o vosso coração, ou seja, faça o Shema. Sobre suas camas, leito, e então durmam, né? Sobre o vosso leito. E então durmam, que é o significado de calai-vos. Sobre isso disse Rav Nachman. Então, de acordo com a opinião de Rabi Yehoshua, deveríamos então, se a gente recita nas sinagogas, é mitzvah recitar na casa, né, antes de dormir. Em Talmid Rachan Hu en Tsaria. Se trata-se de um Talmid Rachan, um enorme, um justo em Torá, é uma pessoa gigante em sua época, que já recitou o Shema na sinagoga, não é necessário que recite novamente sobre a cama. Essa é a visão de Rav Nachman. Por quê? Porque se é um gigante em Torá, sua mente sempre vai estar em pensamento de Torá. Então, de acordo com a opinião de Rav Nachman, uma pessoa não precisa um Talmid Rachan gigante. Pode pensar, por exemplo, Rabbi Nachman, enfim, um gigante. Não seria necessário, de acordo com o Rav Nachman, a questão do Shema, né? Fazer ainda de novo o Shema antes de dormir. Amar Abaye, Talmid Rachan, Mibaye Leimar, Lemeimar, Chad Pesukah, Derachame Kegon, Beyadecha Afidruchi, Padita Oti Ashan Elemet. Disse Abaye, mesmo o Talmid Rachan, um gigante em Torá, precisa citar ao menos um versículo que desperte um aspecto piedoso, como por exemplo, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me redimiste, ó Senhor Deus da Emet. É interessante nesse princípio que o Mashiach, Yeshua, ele também, né, antes de morrer, ele fala, né, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amar Abi Levi Bahama, Amar Abi Shimon Ben Lakish, Oleolan Yargis, Adan Yetzer Tov, Al Yetzer Hara, Shene'ma, Higzu Ve'al Techetal. Disse Rabi Levi Bahama, que disse Rabi Shimon Ben Lakish, o ser humano deve sempre procurar incitar, irá, sua boa inclinação, Yetzer Hatov, contra sua má inclinação, Yetzer Hara, pois isto pode evitar com que ele venha a pecar. Com isso está dito, irai-vos e não pequeis. Então devo sempre fazer com que a boa inclinação faça e seja contra a má inclinação. Essa é a opinião de Rabi Levi Bahama, que disse Rabi Shimon Ben Levi. Então, in nitzcho mutav ve'in lav yasok batorah shenema in rubil vavchen in nitzcho mutav ve'in lav יקרא קריאת שמע, שנאמר על משכבכם, אם ניצחו מוטב, ואם לאו, יזכור לו יום המתה, שנאמר, ודומו סלה. Se o venceu o Yetzer Hara, se ele venceu a Yetzer Hara, melhor, pois aprendemos que o Yetzer Hara também pode ser usado para o bem. Se não o venceu, deve se ocupar com o estudo da Torá, como foi dito na continuação do versículo. Consultai com o vosso coração. Né? Se o venceu, melhor. Se não o derrotou, deve citar o Shema sobre a cama, como prossegue o versículo, em vosso leito. Se o venceu, melhor. E se não conseguir vencê-lo, deve lembrar-se do dia da morte, pois isto fará refletir sobre a vida e evitará que peque, como está dito no final do versículo, calai-vos, referindo-se ao dia da morte, no qual as pessoas se calam indefinidamente. Então deve-se tentar fazer
de acordo com o Rachamim, vencer o Yetzer Hara, né? Esse ponto. E com isso você primeiro deve, por exemplo, estudar a Torá. Se conseguiu, tudo bem. Se não, deve recitar o Shema. Se não, você deve pensar na sua vida quando você for, né, e para o outro mundo, né? Então você deve buscar isso e vencer a Yetzer Hara. Ve'amar Rabbi Levi Bachama amar Rabbi Shimon ben Lakish mai dirtiv ve'tna lecha et luchot ha'even ve'hatorah ve'hamitzvah asher katavti lehorotam luchot elo aseret hadibrot Torah ze mikra ve'hamitzvah lo zo mishnah asher katavti Elo Neviim Ortuvim Lehorotan Ze Gemara Melamed Shekulan Nitenu Lemoshe Misinai. Rabbi Levi Bachama, que disse Rabbi Shimon ben Lakish, disse Rabbi Levi, né, que disse Rabbi Shimon ben Lakish: o que aprendemos que está escrito, e dar-te as tábuas de pedra, a lei, a Torá e os mandamentos, mitzvah, que tenho escrito para que lhes ensine. Ou seja, aqui tem um passuque, né, que o Eterno ia dar as tábuas, a Torá, e aqui a palavra está mandamentos, mas na verdade a palavra é singular, mitzvah, ou seja, mandamento, que tenho escrito para que lhes ensine. Tábuas refere-se aos 10 pronunciamentos, conhecidos hoje como 10 mandamentos, embora não exista essa tradução. A lei, que nada mais nada menos é a Torá, que é a Mikra, o Pentateuco. E os mandamentos, no caso aqui, mandamento, mitzvah, se trata da Mishnah. Ou seja, a lei oral que explica. Então temos as tábuas, a Torá, e o mandamento é a explicação da Torá. Pois a maneira de cumprir os mandamentos é ensinada na Torá oral, cujo livro básico é o Mishnah. E que tenho escrito são os livros dos profetas, Neviim e Ketuvim, que tenho escrito. Neviim e Ketuvim são... O que tenho escrito são os profetas e os escritos, que completam o Taná. Para que lhes ensine, trata-se do Talmud. Para que lhes ensine, trata-se do Talmud. Que são as leis gramaticais, que a gente vê sobre as 7 leis de Hillel, as 13 leis de Ishmael, essa forma também de trazer questionamento, como os rabinos trazem, enfim. Isso é o que é a Gemara. Então, isso, com base nessa Gemara de 5a, 5 Rei Amud, né? Amud Rei, 5a, está nos ensinando a base do Talmud, né? E a base da Torá, que toda a Torá foi dada a Moshe Rabbeinu, né? Amar Rabbi Yitzchak kol hakore Kiryat Shema al mitato כאילו אוחז חרב של שותי פיות בידו שנאמר הוממות אל בגרונן וחרב פיפיות בידן. Disse Rabbi Yitzchak: todo aquele que recita o Shema sobre sua cama é protegido, como se empunhasse uma espada de 2 gumes, como está dito: estejam suas gargantas altos louvores de Deus, e na sua mão espada de 2 gumes. Terlinho 149, passuque 6. Então, recitar o Shema nos protege de entidades negativas. Mai mashma ama mazutra veitima Rav Ashi mereisha deiniana dirtiv yalezu chassidim bechavod eraneno al mishkevotam uchtiv batrei romemot el bigronam vecherev pifiot beladan. E os Rachamim perguntam: como sabemos
porque isto é o que o versículo ensina. Né? Esse que estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e na sua mão espadas de 2 gumes. Como a gente sabe que está se referindo ao Shema? Disse Masutra, e há quem diga que foi o Rav Ashi, aprendemos do assunto anterior, pois no versículo anterior está escrito, exultem de glória os devotos, cantem de alegria nos seus leitos. Tehillim 149, 6, né? Antes desse passo. E no versículo está escrito: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão espada de 2 gumes. Amar Rabi Yitzhak kol hakore keriat shema al mitato, mazikim bedelim Heimenu Shenema Vnei Reshev Yagibihu Uf Ven Uf Ela Torah Shenema Hataif Einecha Bo Veinenu Ven Reshev Ela Mazikim Shenema Mazerav Ulechume Reshev Veketev Meriri. Disse Rabi Yitzhak: todo aquele que recita o Shema sobre sua cama, afasta de si os mazikim, os demônios. Como está dito, Ireshev voa para cima, Jó 5:7. E voa não se refere a outra coisa mais a Torá, porque é difícil. Como está dito, se desviar, voar dela de seus olhos, ela se vai. Ou seja, você está estudando Torá e você acaba dormindo ou ficando com sono. Você faz com que a Torá seja afastada. Pois a Torá é difícil de ser compreendida em sua plenitude e é facilmente esquecida. Por isso que a gente sempre continua estudando Torá, as Parashot, as Gimarot. Se não for repetida e estudada. Algo que voa e que não pode se guardar. Ireshev não quer dizer outra coisa senão mazikim. Como está dito na porção de Razino, na Parashá Razino: consumidos serão de fome, devorados por Reshev, e amarga destruição. Pois Reshev é lembrado ao lado de amarga destruição, que em hebraico é Ketev Meriri, que é o nome de um mazikim. Então, consumidos serão, né, mazik é demônio. Mazikim é demônios. Então, consumidos serão de fome e devorados por Reshev seria o nome de um mazik, porque amarga destruição é o nome de um mazik, o nome de um demônio. De acordo com as palavras de nossos sábios. Portanto, Reshev voa para cima implica que a Torá simboliza por voa, manda para cima, ou seja, afasta o Reshev, que representa os mazikim, né? Ou seja, quando estudamos Torá, né, a gente faz com que os mazikim voam. Amar Rabi Shimon ben Lakish kol haosek batorá yisurim Bedelim Remenu Shenema Uvnei Reshev Yagbihu Uf Ven Uf La Torah Shenema Hataf Enecha Bo Veinenu Ven Reshev Allah Ela Isurim Shenema Meze Raav Ulechume Reshev. Rabi Shimon ben Lakish interpreta o versículo diferente, pois disse Rabi Shimon ben Lakish: todo aquele que se ocupa no estudo da Torá afasta os sofrimentos de si. Como está dito, Ireshev voa para cima. Jó 5:7. E voa não se refere a outra coisa, mas a Torá. Como está dito, se desviar, voar dela seus olhos, ela se vai. Mishlei, Provérbios 23:5. Ireshev não quer dizer outra coisa senão sofrimentos.
Como está dito na porção, na Parashá Azino. Consumidos serão de fome, devorados por Reshev. Devarim 32, 34. Pois Reshev é lembrado ao lado da fome, que simboliza os sofrimentos, de acordo com Rabi Shimon. O Reshev, voa para cima, significa que o estudo da Torá voa, afasta, manda para cima os sofrimentos. Amalei, Rabi Yohanan, ha-aflu tinokot shel beit Rabban, yoden otor, shneema. Vayomer in shamoa, tishma lekol Hashem elokecha, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמעת כל חוקיו, כל המעלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. Disse Rabi Yohanan a Rabi Shimon ben Lakish, para ensinar que o estudo da Torá afasta os sofrimentos, não é preciso ir tão longe. Ou seja, no livro de Devarim. Isso até mesmo as crianças já têm a idade, Tikonot Shel Beit Rabban, que ainda não estudaram o livro de Iov, o livro de Jó, de onde está essa evidência foi extraída, sabem como está dito em Shemot 15, 26. Se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Deus, e fizeres o que é reto diante de teus olhos, inclinares aos ouvidos os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Eterno que te cura. Então o Rabi Yohanan está dizendo, não precisa ir muito longe lá no livro de Iov, né? No caso que foi trazido essa questão. Shemot já aprende, a criança já aprende já no livro de Shemot. Ela kol shefsha lo lazuk batorá veinosek hakadosh baruhu mevi alav isurim mechorim veorim oto shenema nelanti dumia chechesheiti mitov uchevi Nekah ventov ela Torah shnema ki lekar tov natati lahem torati al ta'azovu. Mas o que aprendemos aqui então? Porque Rahamim, não vamos falar Rahamim, quando o Rabi Shimon ben Lakish fala, ele ensina, o que tem nos ensinar mais do que uma criança que já aprendeu em Shemot? O que isso tem nos ensinar? Que para todo aquele que pode ocupar-se da Torá, mas não o faz, o Santíssimo Bendito seja, envia sofrimentos dolorosos que envergonham, como está dito. Com silêncio fiquei, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Tehillim 39:3. Então, de acordo com essa profundidade que a Guimarães traz, de acordo com a opinião de Rabi Shimon ben Lakish, é que aquele que não se dedica em estudo de Torá, então o sofrimento vem a ele. Ou seja, quem deixa de fazer o bem tem sua dor agravada. E bem, Tov não se refere a outra coisa, mas a Torá. Como está dito, pois eu vos dei bom ensinamento. Tov, que bem é Tov. Não abandoneis a minha Torá. Então, quem abandona a Torá, acrescenta sobre si, ou seja, abandona no sentido de poder estudar a Torá e não estuda, aumenta sobre si o sofrimento. Amar a bizeira, veiteimar a birranina, bar papa, bo ure shelo, que midat hakadosh baruhu, midat basar vadam. Disse Rabi Zeira, e há quem diga que foi Rabi Hanina bar papa, venha e veja
que o comportamento característico de quem é de carne e osso não é como característico do Santíssimo Bendito seja. Ou seja, agora o Guemará vai trazer uma Agadá, né, uma história, né, usa uma forma ética sobre o caráter do santo de Hashem. Midat Basa Vadan Adan Moche Chefetz Lahavero Moche Atsev Velokea Samea. O comportamento característico do homem é quando alguém vende um objeto importante, do qual teve de se desfazer pois precisava de dinheiro, o vendedor se entristece por perder a posse do objeto. O comprador se alegra por sua aquisição. Esse é o pensamento da carne e do sangue, ou seja, do ser humano. Aval Hakadosh Baruch Hu Eino Ken Natan Lahen Torah le Israel Vesamea Shenema Kilekar Tov Natati Lahen Torati Alta Azov. Mas o Santíssimo Bendito seja não age dessa maneira, pois deu a Torá ao povo de Israel e se alegrou, como está dito: pois eu vos dou um bom ensinamento, não abandoneis a minha Torá. Mishlei 4:2. Certamente Deus se alegrou, pois preocupou-se em alertá-los que não abandonassem. Além disso, também elogiou a mercadoria, mesmo depois de tê-la dado, chamando de bom ensinamento. Também neste aspecto, o comportamento dele difere da maneira de agir do homem, pois o ser humano costuma elogiar sua mercadoria antes de vendê-la. Isso comenta Urashi, né? E se fosse na nossa época, você já comprou alguma coisa, se você tentasse vender para o mesmo que te vendeu, ele vai já colocar valor menor, né? Só pelo fato de tu ter comprado, mesmo que não tenha mexido com ela, né? Amarav Teima Rav Hizda Inroe Adan Sheyusurim Bain Alad Yavshpea Bemazav Shnema Nach Pesa Derachenu Venach Korah Venachuvah Adasha. Disse Rava que, e há quem diga que foi Rav Hizda: se um homem observa que os sofrimentos o afligem, deve refletir e examinar suas ações, pois esses sofrimentos podem ser produtos de suas falhas. Como está escrito: esquadrinharemos os nossos caminhos e busquemos e voltemos para o Eterno. Lamentações 3:40. Pishpesh velo matzah itle bivitu Torah shenema ashrei hageve asher teazreno ka umitoratecha telamdeno. Escrutinou suas ações e não procurou as falhas poderiam corrigir, considera que os sofrimentos vieram-se por abster do estudo de Torá. Ou seja, se você viu que não tem nenhum erro em mitzvah, talvez seja o teu estudo de Torá que está ruim. Como está escrito: bem-aventurado o homem que é repreendido pelo Eterno, dele recebe o ensinamento de sua Torá. Tehillim 94:12. Vem talá velo matzah beadua shei surim shel ahava hen shenema ki et asher yehav Hashem yashria yachia. E se ele considerou que a falha era em relação ao estudo de Torá e se esforçou muito nesse aspecto e ainda assim não se encontrou livre dos sofrimentos, saiba então que certamente esses são sofrimentos que têm sua raiz no amor divino. Retornando àquele assunto que falavam se a questão do sofrimento, de punição para expiação ou de amor divino. Como está dito: porque o Eterno repreende aquele a quem ama. Mishlei 3:12. Então, Guemará vai continuar falando sobre essa questão do sofrimento e diz o seguinte: Amarav Sechora Amarav Huna Kol She Hakadosh Baruch Hu Chafetz Bo Medakeo Beisurim Shnema Vashen Chafetz Dakeo Hecheli
Disse Rava, que disse Rav Sechora, que disse Rav Huna: todo aquele a quem o Santíssimo Bendito seja quer bem, é afligido por ele com sofrimentos. Como está dito, e agradou o Eterno moê-lo, fazendo enfermar. Isaías, Yeshayahu 53:10. Agradou o Eterno é entendido aqui como aquele que agrada o Eterno. Ou seja, aquele que o Eterno se agrada, ele faz sofrer. Engraçado isso. Yachol afilo lo kiblam me'ahavah Talmud yomah. Im tassim Hashem nafsho ma'ashan ledaat af yisurim ledaat. Poderíamos pensar que isso se aplica mesmo que a pessoa não aceite o seu sofrimento com amor? Guimarães pergunta. Se ele sofre, mas ele não aceita, isso é bom? São sofrimentos de amor? Mas nos dizem as escrituras, se a sua alma se puser por Hashan é sacrifício de expiação pelo pecado, é o mesmo Péric, é o mesmo capítulo. Se sua alma se puser por Hashan, sacrifício de expiação pelo pecado, ou seja, ele tem que aceitar o sofrimento. O que aprendemos sobre o sacrifício de Hashan? Que só pode ser trazido com conhecimento, ou seja, o sacrifício aqui, que seria o sacrifício de culpa, né? Trazido com conhecimento e vontade própria do indivíduo. E também os sofrimentos que só surtem efeitos se há consciência, para que sejam aceitos. Vem Kiblan, mas secharô, irezerá, yarir yamin. Velo od elá shetalmudô mitkayen beadô, shnema, vechefetz ashan beadô itzlá. Mas se a pessoa aceitar com amor os sofrimentos que o afligem, qual é a sua recompensa? A recompensa descrita no final do Passuk. Verá sua continuidade e prolongará os seus dias. E não só essa sua recompensa, mas terá êxito em seu estudo de Torá, Talmud Torá. Pois o versículo ainda diz, e o bom prazer do Eterno em sua mão prosperará. Perigi barabi Yaakov ba'id verabi Achab ba'hanina Had Amma Elulhen Isurim Shel Ahavah Kol She'en Bahem Bitul Torah Shenema Ashrei Hageve Asher Teyazrenu Ka Umitzoterra Telamdenu. Discutiram sobre isso Rabi Yaakov ba'id e Rabi Achab ba'hanina, e um deles disse: estes são os sofrimentos que são enviados por amor divino. Todo aquele que não faz com que o homem se abstenha do estudo de Torá, como está escrito, bem-aventurado é o homem que é repreendido pelo Eterno, dele recebe o ensinamento de sua Torá. Então, de acordo com essa opinião, o sofrimento não impede de estudar a Torá. Ele está sofrendo aqui, está com uma dor de cabeça, alguma coisa, mas ele ainda assim consegue estudar a Torá. Ou seja, todo sofrimento repreendido causado ao corpo, ao ocupar do homem ou aos seus bens, mas que não impedem de se ocupar da Torá, de sua lei, é uma aflição gerada pelo amor divino. Vechad amar elu hen isurim shel ahavah Kol she'en bahem bitul tefillah shnema baru Elokim asher lo hesir tefilati vechazdo meiti. E outros disse: esses são os sofrimentos que são enviados por amor divino. Todo aquele que não faz com que o homem se abstenha de suas orações, como está dito, bendito seja Deus que não rejeitou minha oração e nem retirou a mim sua benignidade. Porque aqui a gente vai ver que Tehillim, ele menciona muitos sofrimentos. Tehillim 66, ele menciona muitos sofrimentos. E então, no final, ele abençoa Hashem, porque ele aceitou sua oração. Ou seja, mesmo isso, mesmo com sofrimento, não impediu de David fazer a sua tefilá. Amalahu Rabi Aha
Rabi Abba Berei de Rabi Hiaba Abba Rahi Amar Rabi Hiaba Abba Amar Rabi Yohanan Elu va Elu Hisurin Shar Lahavahen Shinema Kiet Asher Ie Echab Ashan Yochiach. Disse Rabi Abba, filho de Rabi Hiaba Abba. Assim disse Rabi Hiaba Abba, que disse Rabi Yohanan: tanto estes, os que não impedem o estudo, quanto estes, os que não impedem a oração, são sofrimentos provenientes do amor divino, como está dito, porque o Eterno repreende aquele a quem ama. Elama Talmud Yomar Umitoratecha Telamdenu. Mas o que quer dizer recebe o ensinamento de sua lei? Pois, se este versículo não nos instrui a respeito dos sofrimentos que provém do amor divino, certamente outra coisa nos ensina. Al tikri telamdenu, ela telamdenu, davaze mitoratecha, telamdenu kal vachomer, mishen vayaim. Não leia, recebe o ensinamento de sua lei, mas ensina-nos sua lei. Ou seja, aqui o Rahamim está trazendo uma profundidade maior desse passuque. Ou seja, este assunto relacionado aos sofrimentos e suas causas, devemos aprender a partir do ensinamento da Torá através de um Kal Vachomer, né? Uma lei referente do menor ao maior. Baseado na lei referente do olho ao dente e ao olho, né? A Halahá estabelece que se um olho rompe, ou um dente, ou fura um olho de seu escravo, está obrigado a libertá-lo. Ou seja, por um sofrimento de uma parte, todo o corpo é libertado. Mas She'en Vayin Shehen Echad Mehrab Sheladan Eved Yotze Bahen Lecherut Isurim Sheme Marekim Kol Gufo Sheladan Alachad Kama Vechama. E o que aprendemos em relação ao dente e ao olho, que são cada um deles um único membro de um corpo do homem, basta que um deles seja danificado pelo amo, para que o escravo seja recompensado, pois por isto e saia em liberdade. Os sofrimentos, portanto, que afligem todos os membros do corpo do ser humano, com muito mais certeza, podemos dizer que trazem perdão para seus pecados e falhas. Ve'ainu de Rabi Shimon ben Lakish, de Amar Rabi Shimon ben Lakish, Neemah berit, Bemela ve'neemah berit, Beisurim neemah berit, Belemah dirtiv, Ve'la tashbit, Melah berit, Ve'neemah berit, Beisurim dirtiv, Ele divrei haberit. E isso é o que ensina Rabi Shimon ben Lakish, pois disse Rabi Shimon ben Lakish: o sal é chamado de pacto, brit ou berit, e os sofrimentos são chamados de pacto, brit ou berit. O sal é chamado de brit, como está dito: não deixarás faltar o sal do pacto, brit. Este trecho se refere ao sal que era utilizado nos korbanot, e os sacrifícios são chamados de Brit, como está escrito. Essas são as palavras do Berit, né, do pacto. Pois este versículo aparece logo após uma relação de maldições e sofrimentos que são descritos na Parashá Kitavot. Maberit, ou Brit, Ba'amu Bemelar, Melar Ka Umtket Et Habasam Af Berit, Ba'amu Beisurim, Isurim Memakerim, Kol Avonotav Shel Adan. O que aprendemos do pacto que foi dito sobre o sal? O sal adoça a carne, ou seja, ela torna caché, porque o sal absorve o sangue, tornando próprio para o consumo, e assim não transgride a mitzvah de comer carne com sangue. Lembrando que isso é depois do abate, percebe?
Não adianta você comprar uma carne que não é, tem abate caché, não fizeram isso antes, e tentar colocar sal, né, naquela carne. Não adianta. O mesmo aprendemos do pacto, que foi dito sobre os sofrimentos. Os sofrimentos espiam todos os pecados do homem. Tania Rabi Shimon ben Yochai Omer, Shalosh Meir Ta'anot, Tovot Natan HaKadosh Baruch Hu, LeIsrael, Vechulan Lo, Netanan, Ela Al Yidei Isurim, Eluhen, Torá Ve'eretz Israel, Ve'haolam Haba. Ensina a Baraita. Rabi Shimon ben Bar Yochai diz, 3 caros presentes, Deus Santíssimo Bendito seja, ao povo de Israel. E todos eles não foram dados senão através de sofrimentos. Eles são a Torá, a terra de Israel e o Olam Rabá, o mundo vindouro. Torá minayin shenema, ashrei hageve asher te azrenu ka umitoratecha telamdenu. De onde sabemos que a Torá foi dada através do sofrimento? Pois está dito, bem-aventurado é o homem que é repreendido pelo Eterno. Dele recebe o ensinamento de sua Torá. Tem ali em 94:12. E Eretz Israel, dirtiv ki kasher Yesae ish et beno Hashem Elokecha meazreka urtiv Batrei ki Hashem Elokecha miviacha el Eretz Tová. E a terra de Israel, como sabemos que foi dada através de sofrimento? Pois está escrito, pois com o homem repreende a seu filho, assim te repreende o Eterno teu Deus. Devarim 8:5. E logo após está escrito, porque o Eterno teu Deus te está introduzindo numa boa terra. Devarim 8:7. Haolam Rabá, dirtiv, ki ner mitzvah vetorá or vedere chaim terotechot musa. E o mundo vindouro, com base, afirmamos que através do sofrimento é dado ao povo de Israel. Pois está escrito, porque o mandamento é uma vela, e a Torá uma luz. E as repreensões da disciplina, musa, são o caminho da vida. Ou seja, as repreensões neste mundo são o caminho da vida eterna no Olam Rabá. Tanei Tana Kamei de Rabi Yohanan Kol Haosek Batorá Uve Gemilut Hasadim. Ensinou a Baraita. Um Tana, cujo nome não é lembrado, diante de Rabi Yohanan, disse: todo aquele que se ocupa no estudo da Torá e de atos de Gemilut Hasadim. O que é Gemilut Hasadim? Não confundir com Tzedakah. Gemilut Hasadim é muito mais profundo do que Tzedakah. É generosidade e caridade, é muito mais profundo. Tzedakah é somente com dinheiro. O Gemilut Hasadim é muito mais do que dinheiro. Vekove eit banav mochalim lo al kol avonotav. Enterra seus filhos, quer dizer, envia-os repartir, tem todos os seus pecados perdoados. Ou seja, quando o homem, o pai, ele foca muito em estudo de Torá e também em Gemilut Hasadim, ajudar as pessoas, e seus filhos morrem, ele vê partir em vida, tem seus pecados perdoados. Por quê? Porque ele está no caminho correto, só que existe algum erro ainda que tem que ser retificado, só que ele já está protegido com Torá e o Gemilut Hasadim. Como a gente aprende que Torá, estudo de Torá e o Gemilut Hasadim protege e afasta o homem do sofrimento, só que ele ainda tem um erro para corrigir. Então seus filhos, eles morrem, né? E têm seus pecados perdoados. Amalei Rabi Yohanan Bishlama Torá o Gemilut Hasadim dirtiv bechesed ve'emet yechupa avon chesed zo Gemilut Hasadim shenema
Hadef tzedakah v'chased yimtza chaim. Tzedakah v'chavod emet zo Torah shenema emet keneveal tinkor. Disse Rabi Hanan. Digamos que agora eles vão trazer sobre essa profundidade dessa baraita. Digamos que a Torá e atos de Gemilut Hassadim, atos de bondade, sirvam para perdoar os pecados do homem, pois isto podemos concluir a partir do que está escrito: pela caridade, Hesed, e pela verdade, Emet, expia-se a iniquidade. Então, pela Torá e Gemilut Hassadim, expia o homem. Provérbios 16:6. Hesed se refere, que é pela caridade aqui, no caso Hesed, se refere ao Gemilut Hassadim, atos de bondade e caridade. Como está escrito: aquele que persegue a caridade e a bondade, Hesed, achará a vida, justiça e honra. Provérbios 21:21. E Emet, verdade, se refere à Torá, pois está dito: compra a verdade e não vendas. Provérbios 23:23. Ela kover et banav minain tana lei havu sava mishum Rabi Shimon bar Yochai atia avon ketiv hacham bechesed ve'emet ve'yechupa avon urtiv hatan u'meshalen avon avot al-chayek benehen. Mas que aquele que enterra seus filhos tem seus pecados perdoados. De onde aprendemos? Então, o Gemara está dizendo, ok, tranquilo, esse ensinamento da Baraita, a gente sabe que com o estudo de Torá e com o Gemilut Hassadim se expia o pecado. Mas aonde a gente aprende que se ele vê os seus filhos sendo enterrados, também expia? Ensinou Rabi Yohanan o Tana, um idoso cujo nome não é lembrado, em nome de Rabi Shimon bar Yochai. Este aprendizado vem de uma Gezerah Shavah, ou seja, de um método de interpretação, onde a gente identifica palavras iguais. Ele diz o seguinte: iniquidade, Avon e Avon. Iniquidade e iniquidade. Pois está escrito: pela caridade, Hesed, e pela verdade, expia a iniquidade. Avon. Em Provérbios 16:6. E lá em outro lugar está escrito: e paga a iniquidade, Avon, dos pais ao seio dos filhos. Jeremias e Miarro 32:18. Então, por isso, de acordo, pois o versículo utilizado pelo Rabi Yohanan para demonstrar que a Torá e o Gemilut Hassadim perdoam os pecados do homem, nos remete através do término iniquidade, Avon, E existe outro pasuk sobre isso. Amar Rabi Yohanan negaim uvnaim enan isurim shelahavá. Então, depois de a gente aprender sobre isso, que quando a pessoa com estudo de Torá e Gemilut Hassadim e com a morte dos seus filhos expia pecado, eles continuam falando agora sobre um tipo de sofrimento, e que é no caso a lepra. Rabi Yohanan diz: manchas de lepra, negaim, e filhos enterrados pelos pais são sofrimentos que resultam em amor divino. Assim diz Rabi Yohanan. O negaim lo vehatania kolmi sheyesh bo echad me'arba marot negaim halalo einan ela mizbach kapará. Os Rachamim, a Gemara questiona: e a lepra, Sarat, não é enviada por amor? Mas não é ensinado em uma baraita, ou seja, uma lei oral, todo aquele que é marcado por uma desses 4 tipos de mancha leprosa, que aprendemos a partir do que está escrito em Vaikra 13, não é senão o altar de expiação? A gente aprende, de acordo com Vaikra 13, que Tsarat é um altar de expiação. Mizbar Kapará, Havu Isurim Shal Ahava La Havu.
Para resolver essa contradição, podemos dizer que as manchas de lepra são um altar de expiação, pois perdoam os pecados do homem, mas não são sofrimentos enviados por amor. Então elas espiam o homem, mas não são sofrimentos por amor. A Guimarães traz essa interpretação. Veibayet eima ha lam vehalehu. E se quiser podemos dizer, este altar de expiação vale para nós na Babilônia, ou seja, Tsarat seria um altar de expiação para nós que estamos na Babilônia, manchas de lepra. Então não seria sofrimento de amor, mas seria um altar de expiação para os que estão na Babilônia. E este sofrimento de amor, ou seja, Tsarat, né, seria sofrimento de amor, vale para eles na terra de Israel. Então, Tsarat seria sofrimento de amor para aqueles que estão na terra de Israel. Pois fora da terra de Israel, as pessoas não se preocupam com as leis de impureza e impureza. Portanto, aquele que é afligido pela lepra da Babilônia segue vivendo entre os seus. Mas em Israel, o leproso é obrigado a isolar-se, o que faz com que a agonia desperte o amor de Deus, né? Ele tem que se afastar, né? A gente aprende que ele tem que afastar de 3 acampamentos, ou seja, tem que ficar longe, no caso, por exemplo, de Jerusalém, além de 4, se não me engano, 4 amot de cada pessoa. E se Veibayet eima ha-betzina ha-befaresia. E se quiser, podemos dizer que este altar de expiação vale para pessoas afligidas por manchas em lugares escondidos do corpo, que ficam cobertos pela roupa. Ou seja, o sofrimento que não seria sofrimento por amor, mas seria sofrimento altar de expiação, seria manchas de tsarat que estão escondidos no corpo. E vale para pessoas que recebem manchas em lugares expostos. E sofrimentos de amor seriam lugares onde a tsarat fica em lugares que não tem como ser escondidos, né? Que fica claro, mesmo se a pessoa tentar cobrir. Onde todos podem ver, aumentando sua amargura e fazendo que seu sofrimento desperte o amor divino. O vanilo reichidame ileima dechavu lehu umetu verha marabi Yohanan den gama da asirabi. E daí agora Guimarães vai trazer um questionamento sobre as palavras do Rabi Yohanan. Que ele disse que, e os filhos, quando são enterrados por seus pais, não são sofrimentos de amor? Como assim? E se dissermos que se trata de alguém que tinha filhos e faleceram, o próprio Rabi Yohanan nos traz uma evidência de que este é um sofrimento de amor, pois Rabi Yohanan costumava levar consigo um pedaço de um osso, e dizia: este é um osso do meu 10º filho. Rabi Yohanan tinha 10 filhos que morreram ainda durante sua vida. O Rashbans, em Bava Batra 116a, explica que Rabi Yohanan, quando ia consolar algum enlutado, mostrava esse osso, e ao ver o sofrimento que Rabi Yohanan superou, o enlutado se sentia mais confortável. Se Rabi Yohanan, que é um homem tão grande e elevado, recebeu este sofrimento, devemos concluir que é um sofrimento resultado por amor divino, exclama Rashi. Ela ha de lo havulei kelal, verha de havulei umetu. Então, por que Rabi Yohanan disse que a perda de um filho não é um sofrimento proveniente de amor divino? Mas somos obrigados a concluir que este, que não é sofrimento resultado por amor divino, se refere à dor de quem é desprovido de filhos. E este, que é um sofrimento derivado por amor, se refere à aflição daquele que teve um filho e o perdeu. Então,
que não é resultado de amor, ou seja, um sofrimento que não é resultado de amor, se refere à dor de quem é desprovido de filhos. E o sofrimento derivado de amor reflete a aflição daquele que teve um filho e o perdeu. Rabi Hia bar Abba Chalash Alegabei Rabi Yohanan Amalei Chavivim Alecha Isurim Amalei Lohen Velo Secharan Amalei Rav Li Yedach Yehav Lei Yedei Veokmei. Rabi Hia bar Abba enfermou-se. Rabi Yohanan foi visitá-lo. Disse Rabi Yohanan: Te são queridos teus sofrimentos? Disse-lhe: Nem meus sofrimentos são queridos, e nem a recompensa que eles trazem. Disse-lhes: Dá-me tua mão. E Rabi Yohanan lhe deu a mão, e levantou-se, e Rabi Abba totalmente curado. Rabi Yohanan Chalash Al-Legabei Rabi Hanina Amalei Havivim Aleha Isurim Amalei Lohen Velo Secharan Amalei Ravli Yeda Yehav Lei Yedei Veokmei. Rabi Yohanan enfermou-se e Rabi Hanina foi visitá-lo. Disse-lhe Rabi Hanina: Te são queridos teus sofrimentos? Disse: Nem eles, e nem a recompensa de que trazem. Disse: Dá-me tua mão. E Rabi Hanina lhe deu a mão, e levantou-se, e Rabi Yohanan totalmente curado. Amai Lokim Rabi Yohanan lenafshe anri en chavush mati atzmo mi beit hasurim. Para que foi necessário que o Rabi Hanina curasse o Rabi Yohanan? Que Rabi Yohanan levante-se a si próprio, pois vimos que ele tem força para fazê-lo. E disseram: um prisioneiro não liberta sozinho de seu cárcere, pois Rabi Yohanan estava debilitado e, portanto, precisava ser de auxílio externo. Rabi Eliezer Chalash Al-Legabei Rabi Yohanan Hanza Dahava Kaganei Bevait Afel Galiei e Darei Venafal Nehorá Hazie Dahava Ka Bachei. Rabi Eliezer enfermou-se e Rabi Yohanan foi visitá-lo. Viu Rabi Yohanan que Rabi Eliezer deitava-se em uma casa escura, e Rabi Yohanan então descobriu seu braço e irradiou luz, pois a pele de Rabi Yohanan brilhava, e viu então que Rabi Eliezer chorava. Amalei Amai Ka Bacheit Mishum Torah Delo Ashpeshat Shaninu Echad Hamabe Ve'echad Hamamit Uviu Vad Sheyechaven Libo La Shamaim Vei Mishum Mezonei Lo Kol Adan Zoche Lishtei Shulchanot Vei Mishum Bnei Den Gama da Sirabi. Disse-lhe: Por que choras? Se for por causa da Torá, por achar que não estudou o suficiente, este não é um bom motivo, pois aprendemos que um faz mais e outro faz menos, desde que direcione seu coração para o céu, seja para Hashem. Se você colocou Kavaná no seu estudo de Torá, não importa se você não estudou 500 horas como outro, por exemplo. Se você colocou Kavaná no seu estudo de Torá e decidiu de fato estudar, não somente porque é obrigado, seja para Hashem, a mesma coisa. E se é por causa do sustento, pois sabemos que Rabi Eliezer era muito pobre, nem todos podem desfrutar de 2 mesas. Ou seja, nem todos podem ser ricos e bem-sucedidos no estudo de Torá. E se é por causa, ou seja, se você está na mesa se deliciando na riqueza, você não consegue ter a mesa do estudo de Torá. Se você estiver
do Torá, dificilmente você vai ser rico, ou seja, você vai sentar nas duas mesas, bem difícil. E se é por causa dos seus filhos, este é um osso do meu 10º filho, como vimos assim. Amalei lehai shufra, devalei beafra ka bahena amalei, alda vedai ka bachet uvahu tavaihu. Disse Rabi Eliezer: choro por essa beleza que será consumida pela terra. Rabi Yohanan era muito bonito e irradiava luz, como vimos acima. Sua beleza provavelmente despeitou a reflexão de Rabi Eliezer acerca da fugacidade deste mundo e de como as coisas nele são temporárias. Disse Rabi Yohanan: por este motivo, certamente é digno o pranto. E choraram ambos. Adechachi vechachi, amalei, chavivim alecha, Isurim. Amalei lohen velo secharan, amalei havli yedach yechav lei yedei evokmei. Enquanto isso, disse-lhe Rabi Yohanan: são-te queridos teus sofrimentos? Disse-lhe: nem eles e nem a recompensa do que trazem o sofrimento. Disse-lhe: dá-me tua mão. E Rabi Yohanan lhe deu a mão e levantou-se Rabi Eliezer totalmente curado. Rav Huna tikfu lei arba meadanei dechanra. Rav Huna teve um grande prejuízo, pois fermentaram-se 400 barris de vinho e tornaram-se vinagre. Alegabei Rav Yehuda, Rua de Rav Salah, Hassida, Verabanan ve Anri lei Rav Adá. Ba Ahava, Verabanan ve Amru lei. Leayen ma bemilei. Foram visitá-lo Rav Yehuda, o irmão de Rav Salah Hassida, e os sábios. E alguns dizem que foi também Rav Adabá, Ahavá e os sábios. E disseram-lhe: deveis analisar seus atos, pois certamente este prejuízo advém de alguma falta de Rav Huna. Amalehu Umi Hashidna Beinahu? Disse-lhe Rav Huna: e acaso sou suspeito, aos vossos olhos, de ser um pecador? Amrulei mi Hashid Kudishaberihu de Avedina Belodina? Disseram-lhe: acaso o Santíssimo Bendito seja é suspeito de realizar um julgamento que não seja um juízo justo? Amalehu man dishmia alai mitalema. Disse-lhes: se alguém ouviu alguma coisa sobre mim que possa justificar este infortúnio, que diga. Amrulei rahi shemia lam de la yashev ma shabisha larise. Disseram-lhe: assim ouvimos, o Senhor não há destinado os ramos de seu arrendatário, os ramos a seu arrendatário, pois o arrendatário trabalha no campo de outrem e tem direito de receber uma parte da colheita. Rav Huna deveria dar-lhe a seu arrendatário parte dos ramos da parreira extraídos quando é feita a poda do vinhedo, que ele não estava fazendo. Amalehu Mika Shaveik Limidei Midnei Haka Ganev Lei Kulei. Disse-lhes: acaso ele me deixa algo? Pois este arrendatário me rouba toda a colheita. Amrulei Hainu Deanri Inchei Batá Ganavá
genov vetamatem. Disseram-lhe: isto é o que as pessoas costumam dizer: roube de um ladrão e prove o gosto do roubo. Ou seja, aquele que rouba um ladrão também comete uma transgressão. Ou seja, que ele faça de alguma outra forma resolver com o arrendatário, mas não que tire a parte que lhe cabe. Amalehu kabeina elai de ahevna lei ikadenri hada hala vahava chandra veikadenri yaka hala veizdabnan midmne de chandra. Disse-lhes: comprometo-me de agora em diante a dar-lhe sua parte. Após dizer isso, o prejuízo de Rav Huna foi compensado. Há quem diga que o vinagre voltou a ser vinho, e há quem diga que o vinagre do mercado encareceu muito e passou a ser vendido a preço de vinho. Tania Abba Binyamin Omer al Shne Devarim Haiti Mitzae Kol Yamai Al Tiflati Shetehe Lifne Mitati Vial Mitati Shetehe Netuna Ben Safon Ledaron. Ensina Baraita. Abba Binyamin diz: por duas coisas me angustiei todos os meus dias, e pela minha reza que deve ser feita sempre diante da minha cama, e pela minha cama que deve estar sempre disposta no sentido norte-sul. Altiflati sheter lifnei mitati, mai lifnei mitati, ireima lifnei mitati, ya mamash vehama Rav Yehuda ama Rav Veiteima Rabi Yoshua ben Levi. Nain limit palel shelo yehe davar chotzetz beino leven haki shenema vayasef hiskiahu panav el haki vaitpalel lo teima lifnei mitati ela eima samur limitati. Pela minha reza que deve ser feita diante de minha cama. O que quer dizer diante da minha cama? Se disser que é literalmente diante da cama, não faz sentido, pois disse Rav Yehuda, que disse Rav, e disse Rabi Yoshua ben Levi: de onde sabemos que todo aquele que reza não deve ter nenhum objeto separando entre ele e a parede? Pois está dito: e voltou Hisquiarro sua face para a parede e rezou. Portanto, certamente, Abba Binyamin não rezava diante de sua cama, mas se preocupava em não ter nenhum objeto que separasse entre ele e a parede. O que quer dizer, então, diante da minha cama? Não devemos dizer diante da minha cama, mas ao lado da minha cama. Ou seja, Abba Binyamin preocupava-se em rezar tão logo deixava seu leito e não se ocupava em nada antes de rezar, antes de fazer suas orações. Ve'al mitati shetehe netuna ben tsafon ledaron de amar Rabi Chama de Rabi Hanina amar Rabi Itzak kol hanoten mitato ben tsafo laron havienu lei Banim Zeharim Shenema Utsefnecha Teimale Vitnaim Ishbehovanim. Abba Binyamin também se preocupava que a cama onde dormia com sua esposa nunca estivesse disposta no sentido leste-oeste, e pela minha cama que deve estar sempre disposta no sentido norte-sul. Pois disse Rabi Hama, filho de Rabi Hanina, que disse Rabi Itzak: todo aquele que dispõe de sua cama de norte a sul tem filhos varões, como está dito, de teus tesouros ocultos, Tsefunecha
enche-lhes o ventre e fartam-se os filhos. A expressão tesouro oculto, tsafon, provém da mesma raiz da palavra norte, tsafon. Então, que Rav Abba Binyamin, então, se preocupava dessas duas. Quando acordava, fazia primeiro suas rezas e segundo, dormia sempre no sentido norte-sul. Que quando já levantava, já estaria em direção, por exemplo, em direção ao Beit HaMikdash, né? A Yerushalayim. Shalom, shalom. Vamos continuar amanhã, Bezerra Hashem.